Bom dia, meu povo. Então, pessoal, a nossa aula de hoje é a respeito do tema periodicidade química. Nós vamos falar sobre a tabela periódica e os elementos químicos. Focaremos principalmente nas propriedades da tabela periódica, certo? Então, isso que é importante para nós, para que possamos entender e ver boa parte da aplicação em si da tabela periódica. Então, alguns elementos químicos eles já eram conhecidos desde a antiguidade. Ouro, prata, cobre, chumbo, mercúrio, há muito tempo. Mas Henry Brand ele isolou uma amostra de fósforo partindo da urina humana. Então, foi a primeira descoberta científica de um elemento químico. Então, o fósforo é o primeiro elemento registrado como descoberto, né? Passado alguns anos, nós precisamos mencionar o Dmitry Mendeleev. Então, apesar dele ser considerado o pai da tabela periódica, a tabela que ele propôs não é a tabela propriamente dita que nós temos hoje. Então, a tabela periódica proposta por ele era uma organização em linhas e colunas com ordem crescente de massa atômica. Então, essa era a proposta do Mendeleev. Mais uma vez que ele fez a primeira tentativa de organização dessa tabela, ele acabou sendo ficado conhecido como o pai da tabela periódica. Na sequência, Moseley, através de estudo utilizando raio-x, ele fez importantes descobertas com relação ao núcleo atômico, e assim surgiu a ideia do número atômico, que posteriormente foi associado ao número de prótons em um dado núcleo. Então, ele fez a organização em função dos números atômicos. E ele disse o seguinte, que algumas propriedades físico-químicas dos elementos variam periodicamente em função de seus números atômicos. Por isso, tabela periódica, o termo periódica. Então, como que é a organização da tabela? Como que ela se apresenta para nós? Então, essa é um exemplo de tabela periódica. Ela está dividida em grupos que estão organizados na forma vertical e em períodos na horizontal. Essa estrutura, ela é encontrada em todas as tabelas e nós temos a ordem crescente de número atômico. Então, por exemplo, hidrogênio com número atômico 1, hélio com número atômico 2, lítio 3, berílio 4 e assim por diante. Sempre crescendo dentro dos períodos. Outra maneira de organizar a tabela periódica é em função dos blocos. Então, em blocos. Então, essa organização em blocos, ela vai depender da distribuição eletrônica, tá diretamente ligada com as distribuições eletrônicas, e os blocos são S, P, D e F, né? De acordo com o subnível da camada de valência daquele elemento em questão. Então, essa é a organização em blocos. Para a forma da tabela periódica em si, a gente tem que considerar 4 números quânticos que são características de identidade do elétron em determinado átomo. Então, eles são a identidade daquele elétron. Então, é a partir desses números quânticos que a gente tem definições específicas e justifica muito posicionamento e justifica a distribuição eletrônica também. O número quântico principal ele é representado pela letra N. Ele assume valores inteiros de 1, 2, 3 ou 4 e ele caracteriza as camadas daquele átomo em questão.
O número quântico secundário é representado pela letra L. Numericamente, ele é obtido, L, no caso, é igual a N-1, e ele define a subcamada identificada por uma letra minúscula, SPDF, né? E ele dá informações a respeito da forma da camada. Então, eu tenho assim, por exemplo, para o número quântico secundário S, a forma daquela camada ela é esférica. Para o P, a forma são dois ovoides que estão posicionados sobre os eixos x e y. Para o D, eu tenho ovoides que estão entre os eixos x, y, z. E para o F, eu tenho entre e sobre x, y, z, os eixos. Então, são 7 liberdades para F, 5 liberdades para D, 3 para P, e o S, uma vez que é esférico, só tem uma liberdade, né? Uma possibilidade, vamos dizer assim. Está diretamente relacionado com a possibilidade onde eu encontro o elétron. Então, onde encontrar o elétron. O terceiro número quântico é representado pelas letras ML, e ele versa sobre os estados energéticos para cada subcamada. Então, quais as possibilidades de estados energéticos nas camadas. O quarto número quântico é representado por MS, e ele está associado ao momento de spin. Então, são dois valores possíveis para o momento de spin, que seria os valores mais meio e menos meio, que você pode representar com duas flechinhas, uma voltada para cima e outra para baixo, sendo mais meio e menos meio, respectivamente. Então, eu vou mostrar para vocês um pouquinho como que é feita toda essa distribuição eletrônica aí, para que a gente tenha, né, essa distribuição que nós temos hoje. Então, vamos considerar os 4 números quânticos. NL, ML, MS. Para N igual a 1, a possibilidade de L é 0, uma vez que L é igual a N-1. ML eu tenho apenas um estado energético, que a gente representa com uma caixinha. E para MS eu tenho a possibilidade de 2 spins, né? Mais meio e menos meio. Logo, nesse estado energético eu tenho liberdade de 2 elétrons apenas. Quando N é igual a 2, o valor de L ele pode assumir 0 e 1. São as duas possibilidades. Para a distribuição em 0, eu tenho também da mesma maneira que eu tenho considero no anterior. E para 1, existem 3 possibilidades. E cada uma dessas 3 possibilidades, eu tenho 2 elétrons, né? 2 momentos de spin, mais meio e menos meio dentro de cada uma. Logo, somando 6 elétrons para L igual a 1. Que caracteriza, no caso, um subnível P para um nível 2 e subnível P, 2P. Quando N é igual a 3, eu amplio essas possibilidades e aí eu tenho valor para L 0, 1 e 2 e valor para ML mais possibilidades. No caso, para 1 eu teria menos 1, 0 e 1. Para 2, eu tenho menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Então, é isso que representam essas caixinhas, certo? E cada caixinha eu tenho 2 momentos de spin disponíveis. Então, aqui eu tenho a contagem, as possibilidades de quantos elétrons. Então, quando eu tenho L2, são 10 elétrons, que vai caracterizar um subnível 3D. Então, é por isso que o D ele vai aparecer somente no 3. Então, eu não tenho um S, um P, um D. Eu não tenho essa possibilidade. Isso aqui é determinado, foi determinado de acordo com Linus Pauling, né, que fez o diagrama para a distribuição eletrônica.
E ele ocorre dessa forma e é por isso que a gente tem essas possibilidades, certo? Então, isso aqui é mais para justificar para vocês a questão da distribuição eletrônica e de como que ela é, como que se forma. Então, é baseada nesses 4 números quânticos, certo? Tá, e para que eu posso utilizar isso? Então, eu vou dar um exemplo para vocês aqui do berílio. Então, o berílio, número atômico 4, a distribuição eletrônica para o berílio é 1s2, 2s2. A camada de valência dele é o 2s2, certo? Então, o 2 representa que ele está no segundo período da tabela periódica e esse 2 acima do S mostra o grupo que ele pertence, que no caso é o grupo 2. Então, olhando na tabela, a gente pode conferir segundo período e o grupo 2 para o berílio ali em cima. Então, vamos fazer a distribuição em questão dos níveis energéticos dele. Então, para S eu tenho uma possibilidade, logo são 2 caixinhas separadas. O princípio da construção diz que eu tenho que preencher essas caixinhas aí, um para cima e um para baixo, né? Um spin. Então, eu tenho elétrons emparelhados para o berílio. Eu constato isso. Os elétrons do 1s são chamados de elétrons de caroço e os elétrons do 2s são chamados de elétrons de valência. Vamos repetir aí para o fósforo, que tem um número atômico um pouco maior, representado pela letra P, ele tem número atômico 15. Então, para a sua distribuição eletrônica, nós temos 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p3. A sua camada de valência é a camada 3. E isso o que define? Que ele pertence ao terceiro período, uma vez que eu tenho 3. E somando os elétrons nesta camada, vocês vão observar que dá 5. Logo, ele pertence lá ao grupo 15 da tabela periódica, com 5 elétrons na última camada, certo? Colocando a distribuição dos estados energéticos ali, para 1s eu tenho uma caixinha, 2s uma também, 2p, como vocês viram, são 3 possibilidades, S de novo uma e P mais 3. Então, como que eu preencho? Coloco por camada, certo? Subnível P, uma por vez. No 3P, eu tenho 3 elétrons, então eu tenho que ir preenchendo uma na sequência da outra. Ele tem elétrons desemparelhados na sua camada de valência. Isso é importante quando a gente for ver a questão dos orbitais e hibridizações, que a gente vai falar mais pra frente. E vocês acabam utilizando isso em orgânica e algumas disciplinas que vocês têm que fazer retrossíntese e tudo mais, então a gente precisa entender um pouquinho disso. Outras informações bem importantes que a tabela periódica traz são em relação aos parâmetros atômicos. Então, o raio na tabela periódica, ele tem um aumento da direita para a esquerda e de cima para baixo. Então, é assim que ele aumenta na tabela periódica, de cima para baixo, da direita para a esquerda. Então, o raio ele é a distância entre o centro de um átomo e os limites da sua eletrosfera. E ele é determinado quando você tem 2 átomos próximos, o raio ele é metade da distância entre esses núcleos, certo? E ele é determinado como o raio de Van der Waals. É o nome dele. O raio iônico, ele funciona um pouquinho diferente. O raio iônico é um comparativo entre o raio atômico. Quando você tem possibilidade de formação de cátion, que é positivo, né? Que é quando você perde um elétron, o raio acaba ficando menor. Uma vez que você perdeu um elétron, você tem uma contração da eletrosfera. Então, os elétrons ficam mais próximos. Por isso que no caso do lítio, a gente tem um raio atômico de 1,34 e o raio iônico dele é 0,68. No oxigênio, o oxigênio ele tem a capacidade de formar ânions. Então, como ele forma ânion,
ele vai ganhar elétrons, certo? Então, para que ele acomode mais esses elétrons, ele precisa aumentar esse raio. Então, o aumento no raio, o raio iônico do oxigênio, ele é maior do que o raio atômico do oxigênio. Na distribuição, como é que a gente representa ali? Então, tem a distribuição, eu vou perder aquele elétron. Uma vez que eu perco, tem um processo de contração. Para o oxigênio, na última camada, a última camada dele é a 2. Uma vez que eu tenho um ganho de 2 elétrons, então vai ter uma expansão para que você possa acomodar melhor esses elétrons que estão chegando, né, naquela estrutura ali para a formação do íon. Outra propriedade bastante importante é a energia de ionização. Então, a energia de ionização ela é a energia necessária para retirar um elétron de um átomo ou íon. Esse átomo íon é no estado gasoso, né, estado isolado, que a gente chama. Para a energia de ionização, por exemplo, que eu coloquei um exemplo para vocês aqui, é do alumínio. Então, a primeira energia de ionização do alumínio é de 6 eletronvolts, para você formar o alumínio mais 1. A segunda energia de ionização é para a formação do alumínio 2+. E aí ela já tem um valor de 18,8 eletronvolts, então ela é maior. E para você ter a formação do íon Al3+, a energia de ionização é 28,4. Então, são esses valores que você tem para cada vez que é retirado o elétron. Então, à medida que você vai se aproximando do centro do núcleo, você acaba tendo uma energia maior, porque esses elétrons estão mais fortemente atraídos. A redução do raio iônico e aumenta a atração núcleo-eletrosfera. Então, é isso que provoca esse aumento na energia de ionização, né? À medida que você vai retirando cada vez mais elétrons. Outra propriedade importante é a afinidade eletrônica. Então, a afinidade eletrônica ela é a energia necessária, né? A energia que é liberada quando um átomo neutro isolado no estado gasoso ele captura elétrons. Então, ele recebe elétrons. Coloquei ali um exemplo do lítio e do berílio. O lítio ele tem um valor de menos 59,63 kJ de afinidade eletrônica. Já o berílio, ele é 0 o valor da afinidade dele. Então, o que significa isso? Um elemento com afinidade eletrônica 0 indica que o ânion estável desse elemento não existe experimentalmente. Então, é isso que indica. Então, você consegue prever quem que vai formar ânion ali, quem que vai tender mais a formação de cátion, certo? Isso que é importante. Outro parâmetro que a gente tem é a eletronegatividade. Então, a eletronegatividade está relacionada à capacidade que um átomo possui de atrair elétron para perto de si. Isso sempre em comparação com outro, né, átomo. Então, como que ela se distribui na tabela periódica? Ela é da esquerda para a direita, de baixo para cima, o aumento. Logo, o flúor, ele é o elemento mais eletronegativo. E em relação a uma escala relativa que tem, ele assume o valor de 4. Todos os outros são valores inferiores a esse. Então, como eu falei, né, a capacidade de atração de elétrons. Ao contrário, né, da eletronegatividade, a gente tem a eletropositividade. E a eletropositividade, ela está diretamente ligada ao caráter metálico. Ela é uma propriedade inversa à eletronegatividade. Quanto maior for o átomo, menor será a atração do núcleo sobre a última camada. E assim, mais facilmente, o elétron pode ser doado, né? E aí, o que reflete tudo isso essas propriedades periódicas e na formação de cátions e ânions?
então elas estão diretamente ligadas a isso. Vou mostrar para vocês aqui uns exemplos em relação a isso. Por exemplo, vamos pensar no sódio e no cloro. Então, é a possibilidade de formação de algum composto com sódio e cloro? Então, o sódio, ele tá lá O sódio está posicionado mais à esquerda na tabela e o cloro está posicionado mais à direita. Então, se vocês olharem na tabela, como o sódio está no grupo 1, então isso significa que do grupo 1 ele tem um elétron na camada de valência. Já o cloro, ele está no grupo 17. Então, isso me define que eu tenho 7 elétrons na camada de valência. Isso aqui entra na questão das regras de octeto, que é regra de estabilização para formação de ligação, que a gente vai discutir mais para frente. Porém, a gente já pode mencionar em relação a essa questão. É mais fácil doar um elétron ou receber 7? É mais fácil doar 1. E é mais fácil receber 1 do que doar 7. Então, por isso que ocorre a formação desse composto aí. Sódio mais 1, cloro menos 1. Outro exemplo que eu quero dar para vocês, do cálcio e flúor. Então, há a possibilidade de formação de um composto do cálcio e do flúor. O cálcio, ele está no grupo 2 da tabela, né? Logo, são 2 elétrons na camada de valência e o flúor está no grupo 17. Então, eu tenho 7 elétrons na camada de valência, certo? Então, como ele tem 2, ele vai doar, o cálcio tem 2, vai doar 2 elétrons. E o flúor tem 7, então é mais fácil ele receber 1, por isso que ele fica menos 1, mais negativo. Fazendo uma regrinha cruzada, que a carga vai para baixo nos elementos, eu tenho a formação desse composto, Ca1F2. Então, essa é a possibilidade. Então, isso aí, tudo informação, todas essas possibilidades de formação de composto são coisas que nós estamos tirando da tabela periódica, sem pensar em ligação química propriamente dito. Outra coisa importante da tabela periódica é a classificação dos elementos. Então, eu tenho a classificação de acordo com as propriedades deles. Então, os metais representam a eletropositividade na tabela periódica. Então, o contrário da eletronegatividade. Eles têm características como brilho, eles são bons condutores térmicos e elétricos. Então, eles têm a possibilidade, uma vez que você tem metais, então a estrutura deles ali permite essa questão da condução, né? Eles são considerados dúcteis, você consegue fazer fio dele, por exemplo, e eles são maleáveis, porque você consegue fazer lâminas deles. Essas são as propriedades dos metais. Aí nós temos os ametais, né, ou não metais, que apresentam a eletronegatividade, que é a capacidade de atrair elétrons, e eles são considerados isolantes térmicos e elétricos. Essa é a principal característica dos ametais ou não metais. Ainda existem os semimetais, então são 7 elementos que são semimetais, alguns semicondutores como silício e que acaba tendo uma resistência mecânica, materiais anti-chama, então eu vou comentar ainda a respeito deles. Os gases nobres são características deles a inércia química, né? São raras exceções dos que não têm. Os gases nobres são o grupo 18 da tabela, o hélio, neônio, argônio, criptônio, xenônio, radônio. Então, são esses elementos que estão posicionados no grupo 18. A gente brinca uma frase para eles, né? Hélio não argumentou, cravou na xereca da Renata. E o hidrogênio? Então, o hidrogênio, ele é o menor elemento da tabela, mas ele compõe 75% da massa do universo. Ele apresenta propriedades atípicas, não é classificado em nenhum grupo específico, porém, normalmente nas tabelas periódicas, ele vem posicionado acima do lítio, né, no grupo 1.
mas ele não tem características daquele grupo em si. Certo? Então, acompanhe lá as atividades na plataforma, resolvam. Se tiverem dúvidas, perguntem e corram dar uma olhadinha no vídeo sobre as panelas. Uma coisa mais de curiosidade para vocês ali, para a gente poder desenvolver uma atividade na sequência também. Tá bom? Obrigada, até mais!